Olá, alunos e alunas do sexto ano. Nessa aula, nós vamos continuar o estudo sobre Roma Antiga. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre o período da monarquia e da República Romanas, e hoje nós vamos falar sobre o Império. Como uma fase de transição do período da história da República de Roma Antiga para o período do Império, nós tivemos uma época em que os militares ascenderam ao poder político, que é o período chamado de Triunvirato. Durante o período da República Romana, enquanto o general Mário era cônsul, ocupava esse cargo importante no governo da Roma republicana, ele empreendeu uma reforma militar e uma profissionalização do exército. Então, a partir do seu governo, os soldados passaram a receber um soldo, um salário e também a ficar com parte dos espólios de guerra, do que eles conquistavam nas guerras. E isso fez muitos soldados passarem a se alistar ao exército voluntariamente, quererem seguir uma espécie de carreira militar e passarem a seguir seus generais mesmo, seus comandantes, com laços de lealdade e solidariedade. Com isso, os generais, comandantes do exército, ganharam força, passando a ter mais seguidores e passaram a ter interesse também de conquistar o poder político. O sucessor do general Mário, como cônsul da República Romana, ele estabeleceu uma espécie de ditadura militar no ano de 81 a.C. e passou a perseguir alguns líderes populares. Isso gerou uma certa instabilidade política em Roma, que fez com que alguns grupos políticos e sociais apoiassem a formação do primeiro triunvirato, que foi um governo onde 3 generais assumiram o poder, o governo da República Romana, que foram os generais Júlio César, Pompeu e Crasso, generais de muito prestígio nessa época. Passado um tempo, com a morte de um desses generais, e o Júlio César estando fora de Roma, o Senado nomeou Pompeu como o único cônsul de Roma. Depois disso, Júlio César venceu as forças de Pompeu e tomou o poder em Roma, proclamando-se ditador vitalício no ano de 49 a.C. No poder, Júlio César tomou algumas medidas, como, por exemplo, tirar propriedades dos patrícios, que era uma elite romana, e distribuir essas terras entre os plebeus, entre a classe mais pobre romana. Essas medidas adotadas por Júlio César não foram bem recebidas pelo Senado e nem pelos patrícios, por essa classe da elite, e ele acabou sendo assassinado em 44 a.C. Com a morte dele, formou-se o segundo triunvirato, ou seja, esse segundo governo formado por 3 generais, comandantes do exército, que eram Otávio, Marco Antônio e Lépido. Por uma série de desentendimentos entre eles, acabou que o Otávio ocupou o poder sozinho a partir de 31 a.C. E ele recebeu do Senado romano alguns títulos, como, por exemplo, o título de imperador, que era o chefe militar. Foi assim, então, que chegou ao fim o período da República Romana e iniciou-se a história do Império Romano, quando esses militares passaram a ocupar o poder, até que um deles ficou no poder sozinho e adquiriu do Senado esses títulos aí. Então, a partir de 27 a.C., nós temos um Império Romano com o Otávio no poder. Quais foram as principais mudanças advindas do fato de Roma Antiga ter deixado de ser uma república e passado a ser um império? Aconteceu uma maior concentração de poder nas mãos do imperador. Instituições que já existiam no período republicano, como o Senado, as assembleias e os cargos de magistrados, elas continuaram existindo, mas a decisão final sempre era do imperador. O imperador, então, ele passou a ter poder político, ele passou a nomear os senadores e nomear os magistrados, diferente do que acontecia antes, que eles eram eleitos. Passou a ter poder judiciário também, ele podia tanto julgar crimes quanto mudar sentenças que já haviam sido dadas. O imperador também era o chefe militar, religioso e também quem comandava as finanças do Império Romano.
Para evitar resistência a essa ampliação que o imperador Otávio estava dando para os seus próprios poderes, ele manteve os privilégios dos senadores e ampliou as funções dos senadores na administração imperial. Por exemplo, quando ele ia escolher quem ia governar as províncias que faziam parte do Império Romano, ele escolhia pessoas entre esses senadores. Em relação à plebe, à população mais no geral, para não ter resistência, para não ter manifestações contra esse aumento do seu próprio poder, o imperador ofereceu trigo e azeite, que era a base da alimentação romana na época, a preços mais baixos, e também oferecia espetáculos para a plebe assistir, por exemplo, lutas de gladiadores, encenações de batalhas navais. Essa política, então, de tentar agradar os vários setores sociais enquanto ia aumentando o seu próprio poder, adotada pelo primeiro imperador, ficou conhecida como política do pão e circo. Essas medidas adotadas por ele também acabaram levando ao que a gente costuma chamar de Pax Romana, ou seja, paz romana, um período de estabilidade. Nos séculos I e II, depois de Cristo já, então, foi um período em que Roma não sofreu com muitas revoltas urbanas, revoltas populares internas, e o exército se esforçou mais, então, para manter as fronteiras, para defender as fronteiras do Império Romano. Foi durante esse período, então, no século II, da era cristã já, que o Império Romano alcançou sua máxima extensão, como está mostrando aí no mapa, então, em relação à parte que era ocupada durante o período da monarquia de Roma Antiga, que está mostrando em roxo, e a parte que cresceu durante a República, em amarelo. A parte do Império, a extensão territorial aumentou bastante, então. E o Império Romano chegou a ocupar terras nos 3 continentes, né, na Europa, na Ásia e na África. Esse período de paz romana, que começou durante o governo do imperador Otávio, mas se estendeu por governos de alguns imperadores que vieram depois dele também, então, permitiu uma modernização tanto de Roma quanto de outras cidades que faziam parte do Império. Então, foram construídas, por exemplo, várias estradas pavimentadas que facilitavam a circulação de informações, pessoas e mercadorias ao longo de todo esse Império Romano. Foram construídos anfiteatros, né, onde eram realizados esses espetáculos populares, como, por exemplo, as lutas de gladiadores, e foram construídos vários aquedutos, por exemplo, que levavam águas até essas cidades. Nesse período da paz romana também, a economia cresceu e o comércio se expandiu. E, ao mesmo tempo que o comércio se expandia também as trocas culturais, ou seja, dessas relações comerciais entre os romanos e os outros povos com os quais eles tinham contato, eles trocavam também experiências culturais. Além dessa questão do grande poder na mão do imperador e do exército forte, né, que ele tinha para manter as bases do seu império, outra coisa que foi importante para manter o Império Romano vigente foi a aliança que esse império fazia com as elites das províncias, dos locais que o império conquistava ou comandava. Eram as alianças com essas elites locais que permitiam a estabilidade também nessas províncias e a cobrança de impostos nelas. E também a identidade romana assumida pela população que fazia parte do império, ao falar a mesma língua, por exemplo, que era o latim. E por que é tão importante estudar a história de Roma Antiga? O que nós temos de legado dessa história de Roma Antiga na nossa sociedade e algumas coisas que se mantiveram até os dias de hoje, né? A língua falada, então, em Roma era o latim, e da convivência dos militares, camponeses romanos com outros povos que eles foram conquistando, e da mistura dessa língua, do que eles falavam com esses outros povos, surgiu o que a gente chama de línguas neolatinas, que é o português, por exemplo, também o espanhol, o italiano e o francês. Teve influência romana também na arquitetura de várias partes do mundo, e algumas construções que sobrevivem até hoje, que são muito visitadas, que é o caso desse aqueduto que está aparecendo aí na imagem,
que é uma ponte, na verdade, que é parte de um aqueduto que fica no sul da França e é possível ser visitado até os dias de hoje, né? O uso dos arcos, por exemplo, como está aparecendo aí, era uma grande característica da arquitetura romana. O direito romano, como nós já vimos em aulas anteriores, Roma construiu um dos primeiros códigos mais elaborados de leis escritas, que foi a Lei das 12 Tábuas, e depois surgiram vários outros códigos de leis em Roma, que foram utilizados como exemplo, como base do direito civil em vários outros locais do mundo, inclusive no direito brasileiro também. E o cristianismo, né, que surgiu também durante o período do Império Romano, já que Jesus Cristo ele nasceu na província romana da Judéia, e das pregações de Jesus Cristo é que surgiu o cristianismo. Inicialmente, os cristãos foram muito perseguidos pelo Império Romano, porque os cristãos questionavam uma série de coisas que eram a base do Império Romano. Por exemplo, eram contra cultuar um imperador como se ele fosse uma divindade, eram contra a escravidão, por exemplo. Então, tudo isso fez com que, durante séculos, os cristãos fossem perseguidos. Até que, em 303, o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo, e depois, em 380, né, já na nossa era cristã, o cristianismo tornou-se, então, a religião oficial do Império Romano. Espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre a história de Roma Antiga. Fiquem bem, até a próxima aula.